que já estamos ao vivo, aparentemente. Tá com o celular pra ver. Tô com 300 Só pra abas abertas. conferir, né? Para mim, nada ainda. Deixa eu atualizar. Não, Mas pra mim nada também. Agora foi. agora. Deve ficar Pra com mim um aqui pouquinho foi de também. delay. Nossa, tem atraso, né, da voz. Dá um delay pra gente que tá aqui e pra quem tá ouvindo. Eu acho que do YouTube eu vou tirar o som. Também tirei. Hoje em companhia já ensinou isso pra gente, né? Oi, gente, boa noite. Ana, Júlia, Boa noite, pessoal. Gabriel. Esperar uns minutinhos e a gente já começa, pessoal. São seus olhos, Ana. São seus olhos. Boa noite, Giovana. Aí vocês me vêem tão acabada que aí eu passar um batom, vocês falam que eu tô bonita, pessoal. Que isso? Estudante não tem paz, ProUni não tem. Boa noite, Ian. Vocês acham que umas 7h10 a gente começa, gente? Sim, por mim, Pode sim. ser, pode ser. Tranquilinho? Dá tempo do pessoal ir entrando. Uhum. Pessoal que tá noite, saindo da aula agora, lá na PUC. Lá na PUC. Vai assistir no ônibus, no metrô.
Boa noite, pessoal. Boa noite do sexto período também. Rai, Gabriel. Então já vamos começando, né, gente? Só já fazendo as apresentações, né? Já dando início, né? Então, mais uma vez, boa noite, gente, para todos que estão presentes. Hoje o encontro do Geral é diferente, né? A gente está pelo YouTube. E como a gente havia dito lá quando a gente mostrou nossa ementa, né, de que iríamos discutir as ditaduras militares na América Latina nesse semestre, a gente não podia deixar de falar sobre o caso brasileiro, principalmente porque nesse ano são os 60 anos, né, do golpe militar brasileiro, e a gente não podia fazer como certos políticos que preferem abafar, que preferiram não comentar nesse ano sobre esse caso. A gente quis trazer um encontro para discutir isso e aproveitando, né, para falar do movimento estudantil e das resistências armadas que existiam nesse período, né, para mostrar como que a sociedade civil não estava parada ali, né, nesse período. E hoje a gente está muito feliz de estar com a presença do pesquisador e doutor Igor Kodarin. Eu vou estar apresentando para vocês um pouco do currículo do Igor. Peço até desculpa se eu esquecer alguma coisa de falar, mas o Igor Kodarin, ele é pesquisador e doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, com período sanduíche na atual Universidade Gustavo Eiffel. Ele é mestre em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, possui licenciatura e bacharelado em História, também pela Universidade Estadual de Campinas. A sua dissertação de mestrado foi vencedora do quarto prêmio de pesquisa Memórias Reveladas, realizada pelo Arquivo Nacional. E ele também é autor do livro O MR8 na Luta Armada, As Armas da Crítica e a Crítica das Armas. Então, a gente está muito feliz de estar com a presença do Igor aqui conosco e espero que esse encontro seja de muito aprendizado, de discussão, e um momento importante para a gente estar nesse dia de hoje, né, no dia 1º, da gente estar trazendo. Muito obrigado de novo, viu, Igor, pela presença. Que é isso, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Queria dar boa noite para todo mundo que está assistindo. Acho que mais do que eu falar aqui, eu acho que o mais importante é a gente conseguir debater, dialogar, até porque são 60 anos, né, do golpe civil-militar de 1964. Acho que é muito oportuno que vocês tenham feito esse encontro dessa maneira, porque, como já foi muito bem dito, a gente teve uma surpresa muito grande, né, com a posição do governo federal, sobretudo, ao que tudo indica, uma posição do próprio presidente Lula com relação à recomendação aos seus ministérios de que não houvesse nenhum tipo de evento ou solenidade que lembrasse os 60 anos do golpe. E isso, para dizer o mínimo, é muito frustrante, né? Diante da conjuntura que a gente passou nos últimos anos, sobretudo dos ataques deploráveis lá do 8 de janeiro contra a sede dos três poderes em Brasília, eu acho que era muito importante, né, que a gente fizesse um amplo debate na sociedade, que o governo federal encabeçasse esse amplo debate, porque falar em abstrato da importância da democracia e não conseguir produzir atitudes práticas com relação à defesa da democracia e a importância de defendermos a democracia em contraposição ao regime ditatorial, é no mínimo contraditório, né? Gostaria só de lembrar, só estou fazendo esse preâmbulo aí, antes de começar a falar especificamente do tema da conversa de hoje, porque acabou de sair uma pesquisa do Datafolha, que diz que 71% dos brasileiros, se não me engano, acham que a democracia é a melhor forma de governo existente, né? Mas 18% dos brasileiros acredita que tanto faz
uma democracia ou uma ditadura. Então, 18% da população não é uma amostragem pequena, o que significa que a gente tem muito a debater e muito a enfrentar ainda para conseguir extirpar esse espectro ditatorial que ronda a sociedade brasileira e que se iniciou lá em 1º de abril de 1964. Então, feito isso, o tema de hoje, o que a gente vai discutir aqui hoje é especificamente movimento estudantil e as resistências armadas à ditadura. Então, eu preparei uma fala que vai ser baseada em 2 aspectos diferentes, né? Primeiro, eu vou falar um pouquinho, algumas características sobre o movimento estudantil de modo geral, e depois eu vou falar um pouquinho sobre as resistências armadas, né? As organizações de esquerda, de extrema esquerda, que optaram pelo enfrentamento armado à ditadura, especificamente ali entre os anos de 1968 a 1974, né? Com algumas tentativas de guerrilha um pouco anterior, 65, mas que, grosso modo, se enquadram ali entre 68 e 74. Eu acho muito interessante a gente tentar falar sobre a ditadura a partir do movimento estudantil, porque o movimento estudantil, nesse período, tem uma peculiaridade bastante interessante. Uma, não duas, na verdade, que eu gostaria de citar para a gente abrir essa conversa. A primeira delas é a perspectiva de que o movimento estudantil, os estudantes, né, de modo geral, organizados enquanto uma categoria social, foi uma das primeiras, se não a primeira, categoria social, grupo social, que propôs uma oposição sistemática à ditadura, né? Que propôs uma oposição que foi gradativamente aumentando até atingir o ápice lá em 1968, sobretudo com a passeata dos 100 mil lá no centro do Rio, em junho. Para além disso, um outro aspecto importante que faz a gente conseguir analisar, pelo menos o início da ditadura a partir do movimento estudantil, é que a violência com a qual a ditadura reprimiu as mobilizações e as manifestações estudantis promoveu fissuras numa ampla frente que deu sustentação civil ao golpe, né? A gente, ultimamente, a historiografia tem avançado numa discussão sobre a nomenclatura da ditadura, né? Alguns autores, eu me incluo nesse grupo, optam por utilizar o termo ditadura civil-militar, outros autores optam por utilizar o termo ditadura empresarial-militar, mas o fato é que a historiografia promoveu uma mudança na compreensão da ditadura para enfatizar a importância de setores da sociedade civil na construção e na manutenção dessa ditadura que durou 21 anos. Então, não dá para a gente entender o avanço das tropas militares para o estado da Guanabara, há 60 anos atrás, sem entender setores da sociedade civil que deram sustentação a esse golpe. E, sobretudo, setores do empresariado nacional, da classe dominante nacional, que sustentaram, que apoiaram e que mantiveram o golpe e a ditadura ao longo dos 21 anos. Então, o movimento estudantil, a violência com a qual a ditadura foi reprimindo gradativamente o movimento estudantil até chegar lá em 1968, foi também produzindo fissuras nessa frente que deu apoio ao golpe lá, sobretudo nas camadas médias. A gente teve lá, antes ainda da ditadura, antes ainda do golpe, a gente teve aquelas marchas da família com Deus pela liberdade. As camadas médias ali estavam se colocando em favor, ou parte das camadas médias estava se colocando em favor de uma ruptura democrática, uma ruptura institucional. E essas mesmas classes médias, camadas médias, com o avanço da violência contra os estudantes, vai se posicionar de forma contrária. Tanto que não se explica a grande presença de pessoas nas ruas no ano de 68 sem conseguir entender como os estudantes conseguiram aglutinar em torno deles um apoio de outros setores da sociedade. Então é interessante a gente analisar o movimento estudantil a partir desses 2 aspectos. Por um lado, é um dos primeiros grupos a propor uma oposição sistemática à ditadura, e aí daqui a pouco eu vou entrar mais nisso com detalhes. E por outro lado, a violência desmedida que a ditadura vai propor para reprimir o movimento estudantil vai gerar essa certa comoção em relação aos estudantes e vai aglutinar forças de oposição à ditadura. Então, esses 2 fatores são bastante importantes para a gente entender como o movimento estudantil vai se mobilizar politicamente nesse cenário. Agora,
Gostaria de fazer dois pontos anteriores ao golpe para a gente conseguir entender como estava se situando o movimento estudantil naquele momento. Primeira coisa que eu gostaria que a gente tivesse em mente é o seguinte: não há possibilidade de falar de um movimento estudantil brasileiro, um movimento estudantil nacional, sem falar da criação da UNE lá em 1937. Então a gente só pode falar no movimento unificado, buscando lutar por pautas comuns, apenas a partir da criação da UNE lá em 1937. Então, é só a partir da UNE que a gente consegue especificamente falar de um movimento estudantil brasileiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é muito importante, porque algumas releituras do processo histórico acabaram fazendo uma ligação que às vezes é incorreta e não tem lastro na realidade, que é linkar movimento estudantil e resistências armadas como se fossem a mesma coisa, mas não são. A gente sabe que, e eu acho que a maioria dos que estão nos ouvindo aqui sabem que boa parte das organizações de esquerda armada, das organizações de resistência armada, eram formadas por estudantes. Mas isso não significa que todo movimento estudantil estava em favor de uma resistência armada e de um enfrentamento armado à ditadura. Então, é interessante a gente separar as duas coisas, e aí entender que o movimento estudantil, ele se unifica especificamente por causas e propostas e projetos vinculados às universidades e aos estudantes. Isso parece uma obviedade de ser dita, mas ela não é tão óbvia assim, porque no processo de rememoração sobre as esquerdas armadas, há muita idealização e mitificação, como se os estudantes automaticamente, naturalmente, ingressaram nas organizações de esquerda armada contra a ditadura. E isso não é verdade. Então, é bom que a gente perceba que o movimento estudantil vai adquirir muita tração na sociedade brasileira, sobretudo década de 50 e 60, a partir das pautas universitárias. E aí, das pautas com relação às universidades e aos próprios estudantes. Então, é importante que a gente tenha isso em mente para começar a debater a relação entre o movimento estudantil e as esquerdas armadas. Agora, para a gente começar a falar sobre o movimento estudantil lá pós-64, eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho no tempo, pegar ali da segunda metade da década de 50, para entender onde estava se mobilizando prioritariamente o movimento estudantil. E para entender isso, a gente precisa entender a conjuntura socioeconômica da sociedade brasileira da década de 50 e início da década de 60. Eu trouxe alguns dados aqui só para conseguir ilustrar que a sociedade brasileira estava passando por mudanças profundas, mudanças sociais, econômicas profundas, que vão se espraiar para as universidades. Um exemplo disso que eu trouxe aqui é o seguinte: no começo da década de 50, a sociedade brasileira tinha 19 milhões de pessoas vivendo nas cidades. No fim dessa mesma década, ou seja, quase 10 anos depois, nós temos 31 milhões de pessoas vivendo nas cidades, o que é um aumento de aproximadamente 63% da população urbana brasileira. Nesse momento ainda, a população brasileira era predominantemente rural, algo que vai mudar só na década seguinte. Com o aumento das pessoas na cidade, a gente tem um aumento das pessoas ingressando nas universidades. E aí há, nesse processo, sobretudo no segundo governo Vargas, há uma expansão das vagas universitárias. Trouxe um outro dado aqui que também é muito sintomático. Em 1945, o Brasil tinha 30 mil vagas universitárias. Em 1964, o Brasil tinha 142 mil vagas na universidade. Ou seja, é um aumento brutal do número de vagas que tentava responder a uma mudança também brutal da sociedade. E o que começa a ficar posto naquele contexto? As universidades precisam acompanhar esse desenvolvimento da sociedade. Só que para ela acompanhar, ou para as universidades acompanharem esse desenvolvimento da sociedade, é necessário que as universidades se renovem. E aí se coloca na ordem do dia, não só para o movimento estudantil, mas sobretudo para o movimento estudantil, a perspectiva de uma reforma universitária. Esse vai ser o grande debate do movimento estudantil ao longo do início da década de 60 e o início do período ditatorial, pelo menos até 68. Que é a ideia de a gente precisa modernizar as universidades, mas como a gente vai fazer isso? E aí, a partir daí, como a sociedade brasileira estava também muito polarizada, o próprio movimento estudantil ele reflete essa polarização.
Então, nós temos, de um lado, uma parcela do movimento estudantil à esquerda que defende uma reforma universitária que visasse democratização das universidades, integração das universidades em um projeto de desenvolvimento nacional autônomo, tendo em vista criticar as influências do imperialismo e, sobretudo, do imperialismo norte-americano, buscando criar uma universidade que fosse efetivamente popular. Agora, por outro lado, à direita, nós tínhamos um projeto de reforma universitária baseado numa perspectiva tecnocrática, ou seja, os prédios, uma melhoria nos prédios, nas estruturas, nas dependências das universidades, melhorias no corpo docente, mas que fossem melhorias que visassem única e exclusivamente uma melhora na qualificação profissional, tendo em vista o ingresso no mercado de trabalho. Então, existia uma pauta comum entre os estudantes à direita e os estudantes à esquerda, porém as respostas a essa pauta em comum, que era a reforma universitária, elas vinham de forma diferente. E aí a UNE se torna a grande porta-voz e condutora dos debates e das propostas do movimento estudantil para direcionar essas propostas. E nesse momento a UNE estava sendo hegemonizada por um grupo de esquerda, que era a JUC, né, Juventude Universitária Católica. E a JUC vai propor, em 1962, uma greve que vai ter amplo respaldo entre os estudantes, que é a chamada greve de 1/3. Greve de 1/3 porque os estudantes estavam querendo participar das decisões, participar do corpo decisório das universidades. Então, eles queriam, como eles fazem parte das comunidades universitárias, eles queriam fazer parte como 1/3 do corpo decisório das universidades. Essa greve tem como eu falei, ela tem uma grande capilaridade dentre os estudantes, só que, no entanto, a greve fracassa. A greve não consegue atingir seu objetivo e os estudantes não conseguem acessar esse corpo decisório das universidades. E aí, o que acontece depois? Com a derrota da greve, o movimento estudantil entra no que a gente chama de refluxo, né? Entra no momento de baixa. E a partir daí, a UNE vai ser hegemonizada por um grupo ainda mais à esquerda do que a JUC, que surge no seio da JUC, que é a Ação Popular. E a Ação Popular promove uma postura algo diferente do que vinha acontecendo até então. Se a JUC propõe a ideia da reforma universitária como principal bandeira política, a Ação Popular vai fazer um movimento contrário, que é propor que a luta dos estudantes deva se integrar a uma luta mais geral. E aí a luta geral naquele contexto, vou só fazer um breve parênteses, é a luta pelas reformas de base do governo Jango. Aqui a gente já está, final de 62, início de 63, a gente já está entrando numa conjuntura ainda mais agudizada e polarizada, onde o Jango começa a dar sinais de que vai acenar cada vez mais aos setores da esquerda. E aí a UNE se torna um dos setores mais radicais à esquerda, apoiando o Jango nas reformas de base, e aí integra a reforma universitária como um aspecto das reformas de base. O que acontece a partir daí? A gente vê que, se a vanguarda representada pela UNE está radicalizada junto ao Jango, a gente percebe que a base estudantil não acompanhou a vanguarda. Porque, ao longo do biênio 63-64, a gente começa a perceber que essa hegemonia de esquerda começa a ser questionada nas organizações, nas entidades estaduais dos estudantes. E aí fica muito claro que parte desses estudantes uma parte vai apoiar o golpe, mas outra parte não estava interessada em uma proposta de radicalização à esquerda. Então a gente já vê aí que o movimento estudantil, no momento do golpe, ele vai não vai estar tão unificado quanto ele estava 2 anos atrás, 2 anos antes, na greve de 1/3. E aí o que acontece? Aí nós temos efetivamente, no dia 1º de abril, né, no primeiro e no dia 2º, a gente tem a consolidação do golpe, a declaração é declarada vaga a cadeira da presidência da República, enquanto o Jango, é bom lembrar, o Jango ainda estava em território nacional, quando o Congresso Nacional declara vaga a presidência da República, o que configura ainda mais a ruptura institucional. E com o golpe a gente tem uma desestruturação não total, mas quase que total do movimento estudantil. É bom que se diga que não foi só o movimento estudantil que foi afetado pelo golpe, mas as entidades sindicais, os partidos de esquerda, todos foram bastante perseguidos nesses momentos iniciais depois do golpe.
É muito sintomático o fato de que dias após num processo de consolidação do golpe, um dos prédios que é escolhido para ser incendiado é justamente o prédio da Uni no Rio de Janeiro, né, no então estado da Guanabara. Então, a gente tem um processo, é um golpe que não tem resistências significativas dos setores de esquerda, todo mundo ficou esperando o Jango e que o Jango capitaneasse uma resistência, mas o Jango não capitaneou, e aí os partidos de esquerda, as organizações de esquerda também não o fizeram. A UNE tentou resistir ao golpe, decretando uma greve geral, mas que foi infrutífera, e no fim a gente teve uma desestruturação do movimento estudantil com o golpe, baseado não só nessa desestruturação maior das esquerdas, nessa desorientação maior das esquerdas no momento do golpe, mas também porque o próprio movimento já estava dando sinais de desestruturação antes do golpe. E aí o que acontece? Quando os militares assumem o poder, os militares vão fazer uma verdadeira operação, que eles chamaram de operação limpeza nas universidades, né? A gente teve processos de sindicância internos, aposentadorias compulsórias, intervenções nas universidades. Logo no período imediatamente posterior ao golpe, mesmo que em menor medida do que as organizações sindicais e os partidos de esquerda, os estudantes também foram afetados com a perseguição da ditadura. E aí, isso vai levar à necessidade de uma reestruturação profunda do movimento estudantil pós-64, que, curiosamente, vai ser alimentada pela própria postura repressiva da ditadura. Logo depois, né, o golpe em abril, em novembro de 64, o governo militar promulga uma lei que ficou conhecida como Lei Suplicy, que é a primeira lei especificamente vinculada às universidades. O que essa lei dizia? Essa lei vai dizer que a partir dali a UNE está extinta, ou seja, a UNE passa a fazer parte de uma estrutura clandestina, e todos os diretórios, sejam estaduais ou nacionais, todos os diretórios acadêmicos têm de estar vinculados ao Ministério da Educação e Cultura, que é o MEC. A ditadura, então, cria outras organizações. Quando você lê a letra da lei, parece que ela está única e exclusivamente mudando a nomenclatura das organizações. Só que, na prática, o que ela estava fazendo é submeter todas as organizações estudantis ao MEC. Isso, obviamente, que feria o direito à autonomia universitária, e esse foi uma das sementes que começou a reestruturar o movimento estudantil. O movimento estudantil, então, que estava desestruturado a partir do antagonismo entre uma proposta de esquerda e uma proposta de direita, vai começar a se unificar de novo com uma pauta em comum, que é a postura da ditadura. Além de que, é bom que se diga também que a ditadura começa a pensar uma proposta dela de modernização das universidades. A proposta da ditadura é o que o Rodrigo Pato, né, no grande livro dele, As Universidades e o Regime Militar, mostra como a proposta da ditadura de modernização, de atender essa necessidade de modernização das universidades, é uma proposta do que ele chama de modernização conservadora, né, autoritário-conservadora. É uma modernização que não vai abrir a universidade para setores populares, não vai democratizar as universidades, muito pelo contrário, e vai propor uma universidade que seja efetivamente tecnocrática, uma universidade que não busque propor pensamento crítico, uma universidade que não busque propor o contraditório, o debate do contraditório, o debate livre de ideias, mas propor uma universidade única e exclusivamente voltada para necessidades econômicas. E quando a ditadura começa a estruturar essa sua proposta de reforma universitária, que vai, inclusive, fazer uma parceria, a ditadura vai fazer uma parceria com uma agência norte-americana, né, que é a USAID, para modernizar essas universidades, isso começa a ser um ponto principal de aglutinação para os estudantes. Ou seja, os estudantes começam a se mobilizar primeiro contra a Lei Suplicy e depois contra as tentativas de intervenção da ditadura nas universidades. Só que o que acontece? A ditadura não vai verificar essa reorganização do movimento estudantil sem revidar. E aí que a gente começa a perceber que o movimento estudantil vai entrar em conflito direto com a ditadura, sobretudo a partir do ano de 1966. Então,
No biênio 64-65, a gente tem um processo gradativo de reorganização, e nesse processo gradativo de reorganização, diante dessa postura intransigente, autoritária da ditadura, a gente começa a ter uma volta da hegemonia de esquerda nas entidades estudantis. Então, não só a UNE, mas todas as outras entidades, as entidades estaduais, né, as UEEs, Uniões Estaduais dos Estudantes, vão voltar a ser hegemonizadas pelas esquerdas, entidades que tinham sido perdidas lá ainda antes do golpe, ganhas pelas direitas. Então, a gente começa a perceber esse processo de reorganização. E aí, 66 é um ano muito chave. É um ano chave porque a gente tem, no começo do ano de 66, a gente vai ter uma tentativa de realização do 28º Congresso da UNE em Belo Horizonte. Aliás, quando a gente começou a idealizar essa palestra, foi um pedido falar um pouquinho do contexto de Minas. Eu não sou especialista no contexto de Minas, mas peguei algumas informações aqui para guiar a nossa conversa. O 28º Congresso da UNE, então, estava para ser realizado em Belo Horizonte. A ditadura deslocou 5.000 policiais para impedir a realização do Congresso. E, ao mesmo tempo, impediu a realização do Congresso da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, prendendo por volta de 150 estudantes. Isso tudo vai levar os estudantes a se mobilizarem e a chamarem um ato em setembro de 66, que seria em vários lugares do Brasil, os estudantes sairiam às ruas no Dia Nacional contra a Ditadura, né? E a partir desse Dia Nacional contra a Ditadura, a gente vê uma coisa que a sociedade brasileira ainda não tinha visto, que é a ditadura, a violência da ditadura explícita nas ruas, né? No Rio de Janeiro a gente tem um caso muito importante, que é o massacre na Praia Vermelha, se não me engano, no dia 23 de setembro de 66, que os estudantes estavam organizados no campus da Praia Vermelha, do que é hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles foram encurralados dentro de um prédio e os militares fizeram um corredor polonês para que os estudantes saíssem. Os estudantes saíram, todos eles saíram apanhando muito, a cobertura jornalística ainda era... a gente ainda não estava no momento de uma censura mais efetiva, então os jornais deram ampla cobertura a esse evento, que ficou conhecido como Massacre da Praia Vermelha. Muitas mulheres ficaram severamente machucadas nesse evento, e a partir disso a gente tem uma mudança de figura na relação entre movimento estudantil e a ditadura, porque a partir disso a ditadura cada vez mais começa a mobilizar um aparato repressivo maior, e os estudantes cada vez mais começam a se indispor e se propor cada vez mais a fazer novas manifestações em solidariedade às manifestações anteriores para se contrapor à ditadura. Trouxe um outro dado aqui, no primeiro semestre de 66, nós tivemos cerca de 15 manifestações no Brasil do movimento estudantil. 2 foram em BH. No segundo semestre, a gente já tem 39 manifestações. Ou seja, a gente já tem uma mudança de figura aí com esse conjunto de manifestações que ficou conhecido como Setembrada, né? Baseadas nesse Dia Nacional contra a ditadura. Então, o ano de 66 já demonstra que a sociedade começa a olhar para aquilo com perplexidade, sobretudo as camadas médias. Por quê? Vale lembrar que grande parte dos estudantes que estavam nas universidades naquele contexto eram filhos das classes médias, né? O ensino superior era ainda algo ainda mais elitizado do que é nos dias de hoje. Então, a classe média começa a se assustar muito com a repressão que a ditadura promove. E depois dessas manifestações de 66, a gente tem um ano de 67, que é, sobretudo, baseado numa crítica dos estudantes à figura dos excedentes, dos estudantes excedentes, porque ao longo desses anos, o que acontece? O vestibular ele não tinha o caráter eliminatório, mas sim classificatório. Então, havia essa figura do estudante excedente, que era aquele que era aprovado no vestibular, mas não conseguia vaga nos vestibulares. A gente tem, ano após ano, um aumento
da figura do excedente, né, do estudante que passou no vestibular, mas não conseguia acesso às universidades. E aí isso vai agudizando o processo em 67. Né? Em 67 também são divulgados os acordos que o MEC fez com a USAID, que é essa agência norte-americana que eu citei anteriormente, e isso também vai cair como uma bomba no movimento estudantil, porque era prova cabal de que os Estados Unidos estavam querendo participar, querendo dominar como seria a reforma universitária. Isso era inadmissível naquele contexto. A ideia de que o imperialismo norte-americano, né, o clima da época era um clima que, sobretudo nos setores de esquerda, era muito contrário à influência norte-americana na sociedade brasileira e, nesse caso específico, nas universidades. Então, o ano de 67 é um ano que, embora com menos manifestações, é um ano que os debates, as assembleias gerais, tudo isso acontece com muita frequência, e o ano de 68, né, que é um ano, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é um ano de efervescência política e cultural. O ano de 68 vai abrir com o lamentável assassinato do estudante Edson Luiz, lá no dia 28 de março de 1968, né? O assassinato do Edson Luiz é o estopim de uma série grande de manifestações em solidariedade, e aí a ditadura vinha e reprimia e faziam novas manifestações de solidariedade, manifestações que foram se avolumando ao longo do primeiro semestre até atingir o ápice lá com a manifestação que levou cerca de 100 mil pessoas nas ruas do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o assassinato do Edson Luiz era um estudante secundarista de baixa renda que estava participando de um protesto, de uma manifestação no restaurante para estudantes de baixa renda no Rio de Janeiro, chamado Calabouço. A manifestação era por melhoria na qualidade da alimentação, que era muito ruim, segundo o relato dos estudantes. Só que era uma manifestação pacífica e os militares começaram a atirar e um desses tiros matou um estudante. E aí essa história, ela é uma longa história, né? Porque aí os estudantes pegam o corpo do Edson Luiz e vão marchando até a Assembleia do Rio de Janeiro, deixam o corpo lá, não impedem que a polícia tire o corpo para levar para o IML, e ali fica muito evidente que a ditadura estava matando. E aí o cortejo do Edson Luiz, né, o cortejo até o cemitério, se não me engano, o cemitério São João Batista, em Botafogo, é um cortejo que vai levar 50 mil pessoas para as ruas, né? E aí uma das palavras de ordem desse cortejo poderia ser um filho seu. E aí isso cala fundo na sociedade brasileira naquele contexto, porque a gente tem ali um movimento que extrapolou o movimento estudantil. É isso, as pessoas estavam olhando jovens de 17, 18 anos, de no máximo 20, 22 anos, sendo reprimidos à bala numa repressão que era desmedida. Não tinha uma relação igual de forças ali envolvida. Era, na verdade, Davi contra Golias. E nesse caso, um assassinato de um estudante, né? E isso vai levar diversas manifestações, e aí as manifestações vão atingir o auge em junho de 68, sobretudo com a passeata dos 100 mil. Só que o que acontece a partir daí? Os estudantes, então, buscando não só uma oposição à ditadura, oposição ao projeto de modernização da ditadura, a luta contra as anuidades, que é uma luta importante nesse contexto que eu tinha esquecido de dizer, que a ditadura, ao longo dos anos, tentou propor a ideia de que os estudantes deveriam pagar anuidades. E isso, obviamente, feria o princípio da gratuidade do ensino superior. E os estudantes se posicionaram contra e a ditadura, em um determinado momento, recuou. Mas os estudantes estavam se propondo a se indispor com as mudanças que a ditadura propõe para as universidades, mas aí eles acabaram levando esse debate para a sociedade brasileira de modo geral. A repressão com que a ditadura reprimia o movimento estudantil vai fazer com que a sociedade se sensibilize, e não só se sensibilize, comece a se opor à ditadura. 100 mil pessoas no Rio de Janeiro não é pouca gente para aquele contexto. E existem algumas fontes que dizem que tinha mais de 100 mil pessoas. Então, os estudantes, eles demonstram a fragilidade
da ditadura nesse início, e eles demonstram que havia fissuras nessa frente civil que dava apoio ao golpe. Só que o que acontece a partir de 68? Nós temos um segundo semestre de refluxo do movimento, e no final de 1968, nós já temos aí a instituição do ato institucional número 5, lá em 13 de dezembro de 68, que efetivamente fecha o regime militar, né? Se o golpe é o início da ditadura, a gente pode dizer que 1968 é a consolidação da ditadura, né? A consolidação de um regime repressivo. E aí, a partir de 68, o movimento estudantil vai entrar em refluxo, e a gente tem, a partir daí, o aumento das organizações de esquerda que vão se propor ao enfrentamento armado à ditadura. E aí a gente já entra no segundo ponto aqui da nossa conversa de hoje. Para a gente entender essas organizações, né, que estão vinculadas ao movimento estudantil, mas como eu falei, elas têm uma diferença evidente com os estudantes, é necessário que a gente entenda uma das principais organizações de esquerda do contexto, que era o PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro, ou o Partidão, como ele era conhecido na época. O PCB, embora ele estivesse na ilegalidade antes do golpe, o PCB era a principal força hegemônica da esquerda comunista, né? Nós tínhamos também o trabalhismo muito importante, sobretudo na figura, encarnado na figura do Leonel Brizola, mas o PCB era a principal organização da esquerda comunista no Brasil, né? E o que acontece? O PCB ele tinha uma visão de que a Revolução no Brasil, é uma visão que é escrita lá na Declaração de Março de 1958, que o Brasil precisava passar por uma revolução por etapas. Primeiro haveria uma revolução nacional democrática, em aliança com a burguesia nacional, para depois, num segundo momento, a gente ter uma revolução efetivamente socialista. E essas duas revoluções aconteceriam de modo pacífico, ou seja, sem enfrentamento violento. O que acontece? Dentro dessa perspectiva, dentro dessa estratégia, o PCB vai, obviamente, encampar o governo Jango. Só que o governo Jango, o golpe contra o governo Jango, sacramenta que essa revolução pacífica, em união com a burguesia nacional, era impossível. Outros setores de esquerda, mais a esquerda do PCB nesse contexto, como a POLOP, né, a Política Operária, Organização Revolucionária Marxista POLOP, já diziam que não haveria possibilidade de uma revolução nacional democrática para desenvolver o capitalismo no Brasil, para aí depois fazer uma revolução socialista. E essa revolução não seria pacífica. Então a derrota, o golpe de 64, não apenas abalou o movimento estudantil, não apenas colocou em descrédito o Jango, mas colocou em descrédito especificamente o PCB. O PCB se torna o grande bode expiatório das esquerdas no momento que o golpe acontece. E a partir daí que a gente começa a entender o porquê setores dessa esquerda vão optar pelo enfrentamento armado. Ou seja, enquanto o PCB estava apoiando uma perspectiva de revolução pacífica, a gente não pode esquecer do clima da época. A gente tinha tido em 1949 a Revolução Chinesa. E mais importante ainda, nós tínhamos tido 10 anos depois, em 1959, a Revolução Cubana. E a Revolução Cubana propunha um método completamente diferente de revolução. A Revolução Cubana vai propor o que ficou conhecido como foquismo, uma estratégia revolucionária baseada em um foco guerrilheiro no campo, que a partir do campo desenvolveria, né, como o fogo na palha, desenvolveria o processo revolucionário. Então, a Revolução Cubana, aliada ao golpe de 64 no Brasil, colocam para setores de esquerda a seguinte questão: revolução pacífica não dá certo. Cuba está mostrando o caminho, com uma revolução baseada na vontade revolucionária, na disposição e nas armas. Isso tudo vai construindo uma atmosfera que o PCB falou e não fez, agora a gente precisa fazer alguma coisa. E isso vai ganhar, sobretudo, os corações e mente dos jovens, e grande parte desses jovens eram os estudantes daquela conjuntura. Esses estudantes vão dizer, a gente precisa fazer alguma coisa. Se não houve resistência em 64, a gente precisa
promover não só uma resistência ao golpe, mas uma perspectiva de transformação revolucionária na sociedade brasileira. Essa esquerda que vai surgir no pós-64, essa esquerda que vai propor a luta armada, é uma esquerda revolucionária, no sentido de que buscava não apenas derrubar a ditadura, mas também produzir uma sociedade revolucionária, socialista barra comunista. Então, a ideia do surgimento dessas organizações é que elas estão pautadas nesse contexto onde agir era como se fosse um dever moral. A ideia aqui é, a gente não pode mais ficar falando só, a gente precisa agir. E aí, a partir de 67, 68, desculpa, a gente tem uma grande... o surgimento de várias e diversas organizações de esquerda que vão propor a luta armada contra a ditadura. Nós temos lá, capitaneando esse movimento, né, o Marighella, com a ALN, mas depois nós temos diversas organizações, né? Em Minas Gerais, a gente tem uma organização que é o Comando de Libertação Nacional, né, o Colina. Então nós temos o surgimento de diversas organizações nesse período de 67, 68, que também estão respondendo a esse contexto da ditadura, que é o fechamento, o cerceamento cada vez maior das liberdades democráticas. E aí, parte dessas pessoas que vão optar pela luta armada vão optar também por terem se encontrado sem saída. Isso não é a razão explicativa total. Porque porque o AI-5 foi instituído, não havia mais saídas democráticas, e então a gente optou pela luta armada. Na verdade, o que a história diz não é bem isso. O que a história diz, o que os fatos dizem é que já havia uma perspectiva de ruptura revolucionária, pairava no ar a ideia de fazer efetivamente uma revolução baseada na violência revolucionária. Né? A gente tinha a Guerra de Libertação Nacional da Argélia em 1962, a gente tinha a Guerra do Vietnã, havia um contexto, eles estavam respirando ares naquele contexto de transformação revolucionária. E isso colocava na ordem do dia a possibilidade de derrubar a ditadura e realizar uma revolução. E aí o que a gente tem? A partir de 67, 68, como eu estava dizendo, a gente tem o aumento de ações armadas. No começo a gente tem ações de expropriação, né? Ações para levantar fundos para as guerrilhas. E aí em 69 a gente tem talvez a ação mais ousada da esquerda armada brasileira, que é a captura do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick, no dia 4 de setembro de 69, para que ele fosse trocado por presos políticos e para que fosse lido o manifesto nas TVs e fosse divulgado nos jornais o manifesto revolucionário. E aí, a partir daí, o que acontece? Se nós tínhamos um movimento de massa dos estudantes até 1968, o que a gente verifica pós-68 é que esse movimento não acompanha essa vanguarda também. Ou seja, a gente começa a perceber que as ações armadas, elas não têm o efeito esperado. O que os militantes propunham, que é a ideia de que a partir das ações a sociedade viria atrás para derrubar a ditadura, não se confirma. E esses grupos e essas organizações vão se reduzindo cada vez mais, a repressão se torna cada vez mais brutal, a gente tem o aumento de prisões, a gente tem o aumento de torturas, a gente tem o aumento de mortes e desaparecimentos forçados, ou seja, a ditadura não estava mais interessada em única e exclusivamente prender, mas estava interessada também em matar e desaparecer com os corpos, e a partir daí a gente tem um minguar dessas organizações até o fim da experiência de guerrilha no Brasil, que é a derrota da guerrilha do Araguaia, né, em 1974, que foi capitaneada pelo PCdoB. Então, essas organizações, elas buscavam transformar a sociedade brasileira a partir de uma perspectiva violenta, a partir de uma perspectiva da violência revolucionária, tentaram fazer isso, só que, no entanto, a sociedade não acompanhou esse projeto. Também vale lembrar que a partir de 1968, o chamado milagre econômico, né, da ditadura já começava a dar claros sinais, crescimento econômico, aumento do poder aquisitivo, embora tenha concentrado ainda mais a renda, né, o Brasil tenha se tornado um país ainda mais desigual com o milagre econômico, naquele momento as classes populares sentiam
mesmo que artificialmente, uma melhora de vida. E isso também diminuía a capacidade de construir um grande arco de oposições à ditadura, né? Então, essas organizações, embora elas tivessem tentado, com armas na mão, né, derrubar a ditadura, elas não foram acompanhadas pela sociedade, né? E acabaram recebendo, né, a sanha repressiva da ditadura. Eu, no doutorado, eu escrevi uma biografia sobre a Vera Silvia Magalhães, que foi uma militante da organização que eu estudei no mestrado, que é o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Ela acabou saindo, ela foi trocada pelo sequestro de um outro embaixador, né, pela captura de um outro embaixador, que é o embaixador alemão, e ela saiu do Brasil de cadeira de rodas em virtude das torturas que sofreu, né? Teve o marido assassinado pela ditadura. Então, são trajetórias que foram muito marcadas pela violência, né, ditatorial, pela brutalidade, sobretudo, da ditadura. É por isso que me causa muito espanto a gente não falar com clareza sobre a memória da ditadura. Me causa muito espanto um governo dito progressista não conseguir abrir esse debate e capitanear esse debate que é urgentemente necessário. A gente está vendo recentemente um negacionismo histórico, né, um revisionismo histórico para tentar negar a violência da ditadura, tentar negar a própria ditadura. Então seria muito importante que a gente fizesse esse debate enquanto sociedade, porque é necessário que a gente mostre o quanto uma ditadura é nociva, né? O quanto uma ditadura é perversa para com a população, né? E a gente, essa discussão poderia durar semanas, né? Mas a gente percebe também que essa democracia que a gente tem não se completou, né? A transição que a gente teve da ditadura para a democracia mostra que nós temos uma democracia capenga, né? Essa transição pactuada, conciliada, que não puniu os militares, que uma Comissão Nacional da Verdade não consegue ter caráter punitivo, que a gente não tem até hoje um torturador que tenha sido punido e preso. Isso demonstra muito que a gente precisa fazer esse debate, né? E se a gente não fizer esse debate vai continuar sendo feito para setores que querem negar a ditadura, para setores que se beneficiam de dizer que não houve tortura, que não houve morte, que não houve desaparecimento forçado, que não houve cerceamento das liberdades. E isso tudo é muito nocivo, né? Porque se a gente não consegue esse dado do Datafolha, né, de que 18% da população brasileira, para ela tanto faz uma ditadura ou uma democracia, demonstra isso, que a gente não conseguiu fazer um debate e a gente não conseguiu fazer com que as pessoas entendam que uma democracia, embora uma democracia liberal, uma democracia abstrata, né, que tem todos os seus limites, uma democracia que não é uma democracia social, mas é uma democracia unicamente política, que tem todos os seus limites, mas ela é ainda melhor do que uma ditadura. E a gente não conseguiu ainda fazer isso. Não tenho a pretensão de achar que só o debate sobre a ditadura vai fazer essas pessoas acharem que a democracia é melhor que a ditadura. Mas o debate sobre a ditadura é um passo importante que a gente tem que dar, sobretudo pelo que a gente tem visto sobretudo no 8 de janeiro, né, de 2023. Então, a gente precisa fazer esse debate. Falar sobre como o movimento estudantil foi cerceado, falar sobre como as oposições armadas ou não, foram cerceadas ao longo da ditadura, é importante, para que a gente entenda que isso, por mais que a gente ache que o passado passou, eu acho que as evidências mostram que o passado, na verdade, ainda não passou. E o fato do presidente Lula nessa atitude, que é um erro estratégico, demonstra efetivamente que esse passado não passou. Só que se a gente não colocar o dedo nessa ferida, a gente vai manter as coisas como elas estão. E nesse momento eu acho que a gente deveria fazer um outro movimento, né? Lutar pela memória enquanto uma política de Estado é muitíssimo importante para que a gente construa uma sociedade que a gente quer no futuro, né? A gente fala que sem passado não há presente, mas sem a memória sobre esse passado que a gente viveu, também tampouco vai haver futuro. A gente precisa discutir isso, é por isso que é muito importante esse espaço, é por isso que todas essas mesas que estão acontecendo,
ao longo dessa semana, desde a semana passada, os debates na mídia, etc., são muito importantes, porque a gente vai precisar ocupar esse espaço que o governo federal está deixando. A gente não tem nem a capacidade, né, de ocupar esse espaço com a potência que o governo federal poderia ocupar. Mas a gente vai precisar fazer esse debate para que a gente não caia, para que a gente não tenha cada vez mais essas coisas deploráveis que é ver manifestação política com pessoas pedindo a volta do AI-5, ou com pessoas pedindo a volta da ditadura, etc. A gente precisa disputar a memória, porque enquanto a gente acha que, como o Lula disse, né, isso é passado, isso deve ser tema para os historiadores, enquanto a gente acha que isso é passado, a gente está deixando o campo aberto para que as direitas, sobretudo essa extrema-direita raivosa, né, ocupe esse espaço e comece a construir uma visão dessa história que não tem lastro na realidade. A gente precisa construir uma história que tenha lastro na realidade e que mostre a perversidade que foi a ditadura que durou 21 anos, né? Começando lá em 1º de abril de 64 e terminando lá em 1985. Acho que era isso. Muito obrigado. Simplesmente, sem palavras. Incrível, muito bem, muito obrigada mesmo, parabéns. A gente está vendo que acabou, né? Muitas mensagens, não tem como. Esse áudio explorador sabia. E alguma coisa. É o meu? Eu acho que é, porque eu tô ouvindo. Aí, eu acho que. O microfone dando uma. Ah, não! Tadinha, sempre ela, coitada. Censurada. Então, não tem como a gente, né, ver de outra forma essa palestra de hoje, simplesmente incrível. Principalmente esse final, né, trazendo essas problematizações, porque de fato é um tema muito pertinente, muito atual. A gente acha que ficou lá atrás, mas ele é mais atual do que a gente pensa. E a gente vê isso justamente pela necessidade de certos governantes de excluir esse passado. Então, a gente vê que ele ainda é muito mais atual do que a gente pensa. Bom, Igor, de novo, muito obrigada. A gente vai abrir para as perguntas. A gente vai começar, né? A gente vai roubar de vocês. Gente, peço desculpas, mas vou começar aqui, e aí depois os meninos fazem, a gente vai fazer por blocos, eu acho que fica mais fácil de responder. A minha pergunta, na verdade, eu estava assistindo uma série na Globoplay que falava sobre o jogo do bicho. E aí aparecia um torturador lá, o Capitão Guimarães, que ele fala sobre a Revolução de 64 que ele participou. Infelizmente, a gente vê que essas pessoas, elas tomam esse conceito que é tão importante para a gente, principalmente na história contemporânea, que a gente tem tantas revoluções que realmente, né, marcaram muito a nossa história e seguem até hoje, né, inspirando a gente, contribuindo para a nossa formação também. E a gente vê essa tomada de um conceito tão valoroso, principalmente para a gente hoje, né, sendo aí perdido muitas vezes. Então, eu queria, na verdade, que você falasse por que não é uma revolução de 64. Eu sei que é difícil, né, fazer essa conceituação assim tão rapidamente, mas eu acho que é importante aí para a nossa discussão também. Daí primeiro, Rafa, vou eu? Pode ir primeiro, depois eu falo. A gente vai fazer o bloco. Vamos fazer só um bloco. Não. É porque, como o comunismo é para os outros, aí nós três vamos fazer primeiro e depois abre para o público. Mas, enfim, posso ir, Rafa? Pode ir. Meu áudio melhorou, né? Tá melhor, tá chiando não. Tá, fechou. Então, Igor, eu tava ouvindo você falar e eu pensei muito nesse aspecto da memória sobre a ditadura. E tem um artigo do Fábio Liberato Tavares, da Marina Helena Carvalho, que fala sobre a presença militar no Cefet, que é uma instituição aqui de Minas Gerais, que tem no Rio de Janeiro também. E eles fizeram uma pesquisa e debateram um conceito de memória cristalizada, porque quando iam conversar com os professores dessa instituição,
se falava que o Cefet não teve protesto, era uma escola muito... os alunos eram muito pobres, então eles ficavam mais na ordem do dia de trabalho. Quem protestava era a Federal, era o FMG, esse pessoal da Humanas. Mas quando se olhou, tanto a Comissão da Verdade como esses dois autores, os registros do arquivo do Cefet, vai se olhar que é totalmente diferente. Vai ver que tem protesto em 66, protesto em 68, vai ter delatores dentro do Cefet. Então, essa memória cristalizada, na verdade, ela se contrasta com as fontes oficiais. E eu queria saber, pensando no que você falou, eu tenho, não sei se é só minha perspectiva, como você mesmo falou que o movimento estudantil, ele tinha um recorte de classe, era uma classe média, eu queria saber se o movimento armado também tinha esse recorte, se tinha gênero, se tinha raça, se era mais participante a classe média, se era mais o proletariado. Eu queria saber mais isso de você. Você pegou uma parte da pergunta bem parecida com a minha, Bia. Nós dois temos o mesmo cérebro. Mas é bem diferente, né? Mas ouvindo sua fala, Igor, eu fiquei muito interessado de como que a classe média, vendo, né, a repressão ao movimento estudantil, ela põe os olhos para os horrores que a ditadura promovia, né? E uma das áreas que eu me interesso a estudar, né, é o movimento contra-revolucionário que ocorre no Chile, no século XX, e a gente vê uma semelhança ali, né, com as mulheres de classe média tendo um papel muito importante para o golpe militar, e assim que a ditadura se institucionaliza, começa a repressão e atinge essas pessoas, elas começam a, olha, não está tão bom assim, tem coisa errada acontecendo. Mas eu queria saber se a classe média se horrorizando com essa violência contra os estudantes, se ela vai conseguir, se o movimento de guerrilha vai conseguir cooptar essas pessoas também. É bem parecido com o que a Bia perguntou, se tinha um recorte de classe ali, se a classe média vai se adentrando ao movimento de guerrilha, como que era esse movimento? Essas pessoas eram mais estudantes pobres, eram estudantes de classe média, como que era? Legal, gente. Obrigado pelas perguntas, primeiro. Eu vou tentar responder, vocês vão me falando do tempo aí, porque às vezes eu me perco no tempo, tá? Primeiro, sobre o conceito de revolução. Eu acho que, enfim, existem pessoas muito mais capacitadas que já escreveram sobre o conceito de revolução, mas eu vou tentar falar o porquê que não é uma revolução, né? Se a gente pega processos revolucionários, e aí a gente pode pegar a Revolução Russa, a Revolução Francesa, a gente percebe que um ponto em comum de um processo revolucionário é uma mudança drástica das estruturas de uma determinada sociedade. Então, vamos lá pegar na Revolução Francesa. A gente está falando de uma revolução que passou a cabeça do Luís XVI na guilhotina. Então, a gente está falando de um processo que mudou radicalmente as bases da sociedade. E aí a Revolução Russa também, a Revolução Cubana também, a Revolução Chinesa. A gente percebe, então, que a revolução é uma mudança muito brusca das estruturas que sedimentavam e que solidificavam essa sociedade. O que a gente vê com o golpe de 64, com a ditadura, é o contrário disso. O que a gente percebe é que, pré-64, a gente estava vivendo numa era que era chamada de reformismo revolucionário. A gente estava dizendo, os movimentos rurais, por exemplo, estavam defendendo a palavra de ordem, né? A reforma agrária na lei ou na marra. Se o Jango não fizer a reforma agrária, a gente vai fazer. As reformas de base eram reformas que visavam especificamente mudar as estruturas da sociedade. Agora, então, o que a gente percebe é que o golpe, ele é, na verdade, o impedimento dessas reformas, ele é o impedimento dessas mudanças, para manter uma sociedade, para manter e aprofundar desigualdades sociais, para manter e aprofundar a concentração de renda, para manter e aprofundar a dominação da classe dominante. Então, quando os setores de extrema-direita dizem que foi um golpe preventivo, ele foi preventivo mesmo, mas foi preventivo para impedir que as mudanças estruturais que estavam para se realizar na sociedade brasileira se realizassem. Então, nesse sentido, essa ideia da Revolução de 64, eu vi um tweet lamentável do Mourão falando, comemorando, né, o golpe de 64, chamando inclusive de revolução o dia que a nação salvou a si mesma.
o golpe ele salvou a classe dominante, salvou os setores privilegiados da sociedade brasileira de perderem seus privilégios. É bom que a gente diga isso. A ideia é que a sociedade brasileira talvez, e aí infelizmente o sino joga na história, né? Mas a sociedade brasileira estava caminhando para um processo de radicalização e um processo de questionamento de privilégios que foi estancado com o golpe de 64. Então, se a gente pegar conceitualmente, aqui não é uma disputa de valor, se é revolução é porque está do meu lado e se é golpe é porque está do outro lado. Não, é porque a ditadura efetivamente não propôs uma mudança estrutural na sociedade, mas propôs a manutenção dos privilégios de uma determinada parcela da sociedade. Então, acho que essa é a primeira. A segunda, questão importante sobre essa perspectiva da memória cristalizada, né? A gente sabe que a memória é traiçoeira, né, gente? A gente sabe que a memória ela é sempre uma captura do passado pelo presente. E é muito possível a gente ver essas memórias cristalizadas de diversos aspectos. Eu não conhecia esse exemplo, que é um exemplo muito sintomático, muito importante, que é um exemplo de que é um recorte classista, né, de que pessoas pobres não protestavam contra a ditadura, é aquela velha ideia de que as classes baixas não pensam sobre política, política é algo que diz respeito às classes médias e à classe alta. Então, isso quebra essa memória construída, e a gente tem outros aspectos também, né? Uma professora que eu admiro muito, que é a Denise Hollenberg, ela escreveu um texto muito importante num livro que é A Construção Social dos Regimes Autoritários, que é o papel da Associação Brasileira de Imprensa e da Ordem dos Advogados do Brasil no apoio ao golpe. Só que depois, quando a ditadura começa a dar sinais de que está acabando, essa memória vai sendo construída como se todo mundo tivesse resistido à ditadura e todo mundo fosse antiditador por excelência. Isso é o que mais a gente vê. A gente vê uma sociedade que saiu do processo da ditadura, e até a nomenclatura, né? A nomenclatura que diz ditadura militar é uma tentativa de construção memorialística, né? Que visa culpar única e exclusivamente os militares, mas não a sociedade que deu apoio a isso. Então a gente tem essas memórias cristalizadas que escondem a história. E aí o papel dos historiadores, né? O papel dos historiadores é justamente mostrar isso. E aí, às vezes, as nossas concepções políticas individuais, elas acabam se defrontando com fatos que contradizem o que a gente achava. É aquela ideia, todos os estudantes se mobilizaram na resistência à ditadura. Parece que quando a gente fala sobre movimento estudantil na ditadura, não havia estudante de direita. É como se todos os estudantes fossem de esquerda, todos os estudantes estivessem na rua, e não é verdade. A gente tinha um movimento, eu acho que eu vi em algum lugar aqui, falando sobre a Mackenzie. A Mackenzie tinha um movimento lá, o MAC, né, movimento anticomunista, que buscava matar pessoas dentro das universidades. Então, essas memórias cristalizadas, elas são um problema. O objetivo dos historiadores é questionar a memória, né? A gente tem que colocar o dedo nas memórias e falar, olha, o fato não é esse. O problema é que o que o governo federal está fazendo agora é o contrário disso, não vamos disputar memória. E aí, não disputar memória vai fazer com que essas memórias se solidifiquem. A ideia de que na ditadura era bom, a ideia de que não havia ditadura porque tinham 2 partidos políticos, a ideia de que as esquerdas armadas queriam uma sociedade socialista, ia ser uma ditadura com sinal trocado, o que não é verdade. Então, essas memórias cristalizadas, elas demonstram, sobretudo, como a sociedade no presente olha para a sociedade no passado. E aí a gente tem que efetivamente fazer esses estudos, né? Ir atrás do fato, né? O historiador ele tem que estar compromissado com isso, por mais que isso vá contra as certezas que ele mesmo tem, porque o nosso ofício é esse ofício. Então, acho que nesse sentido, eu acho que essa memória cristalizada, os historiadores têm esse dever também de questioná-la, né? Agora, sobre os movimentos de luta armada, isso é bastante interessante porque eu escrevi essa biografia sobre uma mulher, né? Uma mulher militante. E aí é muito interessante, porque recentemente eu publiquei um artigo na revista de História da USP sobre as mulheres revolucionárias no treinamento guerrilheiro em Cuba. E aí elas percebiam essa diferença.
Porque quando a gente pensa quem são as figuras heróicas do movimento comunista internacional, com exceção da Rosa Luxemburgo, não tem mulher. Com exceção da Clara Zetkin, com exceção da Krupskaya, a gente não tem, e mesmo as leituras que eram feitas naquela época, a grande maioria das leituras eram leituras de autores homens. Então essas mulheres se sentiam o que a gente chama de, eu acho que é uma pesquisadora que chama Cynthia Sartre, ela usa um termo que eu adoto, que é mal-estar sem nome. As mulheres sentiam aqueles mal-estares, mas não conseguiam nomear aquilo, porque o movimento feminista mais estruturado vai vir só depois, né, no fim da década de 70. Então, a composição social dessas organizações, para voltar nas perguntas, né, grande maioria, pelo menos um terço das organizações, e isso o Marcelo Ridente deixou muito, muito evidente lá naquele livro clássico dele, que é O Fantasma da Revolução Brasileira, grande parte é estudante. E aí estudante já tem um corte de classe média. Grande parte também, a maioria, são pessoas brancas. E a maioria são homens. Então a gente tem aí um recorte de classe, um recorte de gênero e um recorte de raça, muito importante. A gente tem, isso não quer dizer que todas as organizações eram compostas da mesma maneira, mas vou dar um exemplo que diz mais respeito ao que eu estudei mais de perto. O MR8, né, que foi uma das organizações mais estudantis desse contexto, ela teve por volta de 20% só de mulheres. Então, e a própria Vera Silvia, que ela tinha uma postura muito afrontiva, né, ela dizia que tinha que mostrar que era homem. Ela estava em posto de liderança e ela falava, pô, tinha que mostrar que era homem para me fazer valer as minhas posições, fazer valer o que eu estava propondo. Então, dentro desse microcosmo que eram as organizações de esquerda, a gente tem essas diferenças também. E isso é uma coisa que é necessário que a gente diga também. É importante que a gente fale sobre isso, é importante que a gente pense sobre isso, porque a gente está nesse debate também. Né? Quando a gente pensa, quando as pessoas, as organizações de esquerda pensam uma sociedade igualitária, tem que ter isso em vista também, né? Então eu acho que, e aí entrando nas duas perguntas, né? Sobretudo setores de classe média, que formam essas organizações, embora a gente tenha a presença de trabalhadores. Eu, inclusive, escrevi um artigo sobre os trabalhadores da Baixada Fluminense na luta armada, que mostra um pouquinho como os trabalhadores também optaram pelo enfrentamento armado, mas, sobretudo, classes médias mesmo. E aí eu acho interessante esse caso que você citou do Chile, porque é muito semelhante mesmo, né? A gente tem lá as marchas com Deus pela família, as mulheres colocando lá, tem uma placa que é hilária, né? Vermelho só no batom, comunismo não. Essas mulheres que foram para a rua, né, baseadas lá num catolicismo fervoroso, né, num cristianismo, melhor dizendo, fervoroso, são pessoas que depois vão olhar e vão falar assim, nossa, mas podia ter sido meu filho, podia ter sido a minha filha. E aí elas começam a perceber que aquela intervenção cirúrgica breve que os militares diziam, né, a gente só vai arrumar a casa para devolver o poder aos civis. Essa intervenção cirúrgica demorou 21 anos e as pessoas começaram a perceber que, na verdade, não ia sair tão cedo. E aí você começa a ver, porque enquanto a violência, isso para as classes médias, né, enquanto a violência está restrita aos setores periféricos da sociedade, eu não me importo. Só que aí no momento que meu filho, que está na universidade, que está buscando uma carreira, começa a ser vítima dessa violência do Estado, aí muda tudo. E é por isso que a gente tem visto cada vez mais, né, essa ideia de que a violência da ditadura não acabou. Em diversos aspectos da sociedade brasileira ela ainda persiste. Quando a gente vê, e a Comissão Nacional da Verdade falou isso de forma muito evidente, né, procedimentos das polícias que foram inaugurados na ditadura permanecem na nossa sociedade dita democrática. Então, e as classes médias, quando tem as operações policiais que matam diversas pessoas negras e periféricas, as classes médias não se indignam com isso. Mas quando é um filho da classe média, aí a coisa muda. Então, eu acho que esse é o movimento da classe média naquele contexto também. Pensou que ia para um caminho, mas não conseguiu controlar esse processo, viu que era algo diferente, e aí começa a se propor como oposição.
Bom, professor, só a partir daí a gente também ficaria aqui mais meia hora, né? Mas eu vou estender aqui para os comentários, que estão muitos. Vou fazer dessa forma também, nesse bloco de 3, aí você responde da maneira como você achar melhor. Legal. Começando então pela Maria Cecília Vieira de Carvalho. Boa noite, pessoal. Igor, gostaria que você comentasse um pouco sobre a guerrilha do Araguaia e a política de extermínio da ditadura. Logo abaixo, conversando comigo mesmo, fala assim: há relatos que muitos dos movimentos estudantis. Não, na verdade, eu acho que ele não completou embaixo, achei que ele completava, mas ele fala assim: a falta de apoio da população em geral poderia ser devido ao momento de instabilidade econômica que houve antes do AI-5? A propaganda da ditadura agiu de maneira cirúrgica em demonizar a esquerda. E para finalizar, Ana Luísa Soares. Poderia falar um pouco sobre a guerrilha em São Paulo e sobre o confronto que aconteceu em 1972 entre os estudantes da USP e Mackenzie? Legal, gente. Obrigado pelas perguntas primeiro. Vou tentar responder aqui. Guerrilha do Araguaia foi a última, né? A última das tentativas de guerrilha e foi, na verdade, a que mais se aproximou do que a gente chama de guerrilha rural, né? Porque o grande objetivo dos grupos revolucionários era efetivamente dar start a uma guerrilha no campo. Assim como o Fidel, né, e o Che, o Raul, o Camilo tinham dado início à guerrilha em Cuba, lá na Sierra Maestra, a ideia era que, a partir do campo, com o apoio dos camponeses, a revolução poderia acontecer. Então, é por isso que a grande maioria dos grupos buscava conseguir dar início a uma guerrilha rural. E aí a guerrilha do Araguaia, né, do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, foi o que mais se aproximou disso, né? Foi uma guerrilha que eles deslocaram quadros, foram paulatinamente tentando construir apoios na região em que eles estavam, e isso a guerrilha foi tentando se fortificar, só que em 72 a gente já tem uma conjuntura que a grande maioria das organizações já estão destruídas ou estão no exílio. Por exemplo, o MR8, em 1972, os últimos militantes que estavam no Brasil já tinham ido para o exílio. E aí, a possibilidade de sustentação dessa guerrilha se torna ainda menor. E aí a gente tem, com a guerrilha do Araguaia, a gente tem, como já é nesse processo final, a gente tem uma postura da ditadura que a palavra é correta, especificamente é uma política de extermínio. O objetivo era efetivamente não prender, mas sim matar. E isso começa a ser, sobretudo, a partir da década de 70. Vou lembrar um outro fato que, voltando para essa minha perspectiva de estudo, que é a Vera Silvia. A Vera Silvia, ela voou para a Liberdade, lá para a Argélia, em junho de 1970. E ela e os companheiros, né, ouviram claramente que os militares que acompanharam no voo disseram que qualquer um que voltasse para tentar dar continuidade à luta no Brasil não seria mais preso, mas sim morto. Então, a ditadura muda a política repressiva e a guerrilha do Araguaia, eu acho que é a consolidação dessa nova política, que é a ideia de a gente não vai mais prender, mas a partir de agora a gente vai matar. E aí vai desaparecer com os corpos, vai enterrar em covas clandestinas, assim como a ditadura fez com centenas de militantes, né? Então a guerrilha do Araguaia foi essa última tentativa, né, de propor uma guerrilha rural no Brasil, mas que também careceu de apoio popular e sofreu uma violência desmedida da ditadura. Agora, essa questão da falta de apoio das organizações, eu acho que a pergunta ela dá alguns indícios da resposta. Eu acho que não existe um único fator que é determinante, mas são um conjunto de fatores, né? Então, mas é um conjunto de fatores porque a gente tem milagre econômico, a gente tem o AI-5, que impede manifestações democráticas, e a gente tem, sobretudo, que a censura e a repressão coloca cada vez mais esses indivíduos na clandestinidade. Não há uma possibilidade de você fazer uma luta institucional, convocar uma passeata, convocar um debate, propor uma mesa de discussão. Isso tudo fica interditado. A maneira como esses militantes vão tentar se relacionar com as pessoas é a partir das ações armadas. Aí vou lembrar um caso que eu acho que é bastante sintomático, né?
dessa distância entre os setores populares e as esquerdas armadas, numa determinada ação, se não me engano, por volta de 1971, já do MR8, eles foram expropriar um caixa forte, um carro transportador de valores, né, o que hoje é um carro forte. E aí, quando eles chegaram para expropriar os valores, os operários falaram que não, porque ali estava o pagamento deles. Ele falou, não, vocês não vão roubar o nosso pagamento. Até a própria compreensão de que o carro forte estava levando dinheiro, até eles conseguirem falar que era o dinheiro do banco, que o banco tinha seguro, que não era o salário, isso demonstra a distância, né? A distância entre o que eles conseguiam falar e com quem eles estavam falando, né? Esses grupos se isolaram, foram se isolando da sociedade brasileira até se tornarem grupos muito pequenos, que se alimentavam de pessoas que saíam dos outros grupos, e até o momento em que ou o grupo foi completamente desarticulado ou os indivíduos foram para o exílio para tentar se salvar. Agora, a última pergunta sobre guerrilha em São Paulo e sobre o embate entre USP e Mackenzie. Eu não sei se esse embate que a Ana Luísa está falando é o embate da Maria Antônia, mas talvez seja o embate da Maria Antônia. Mas se não for, depois você me diga. Em São Paulo, a gente tem um grande líder da guerrilha em São Paulo, é o Lamarca, né? O Lamarca vai desertar do Exército e vai ingressar na VPR, né, na Vanguarda Popular Revolucionária. Então, o próprio Marighella vai ser assassinado em São Paulo. A gente tem em São Paulo e Rio de Janeiro foram grandes centros dos grupos de esquerda armada, né? E aí São Paulo tem um fator de predominância, pensando que o Marighella, ele foi a vanguarda desse processo de ruptura com o PCB, né? O Marighella era vinculado ao PCB, ele vai romper com o partido quando ele vai para Cuba, romper / ser expulso do partido, porque ele estava defendendo a luta armada, e a partir daí ele vai criar uma organização própria, que é a LN, para justamente propor a luta armada. Então a gente tem em São Paulo vários grupos que vão agir em São Paulo, mas sobretudo os dois principais líderes da esquerda armada brasileira, o Marighella e o Lamarca, surgem nesse contexto paulista. E aí, sobre o confronto da USP e da Mackenzie, que eu acho que é o confronto da Maria Antônia, esse é um confronto que mostra muito bem uma coisa que eu tinha dito há pouco, que é essa coisa que na nossa memória parece que só existiam estudantes de esquerda naquele contexto. O conflito da USP e da Mackenzie, né, aquela que ficou conhecido como Batalha da Maria Antônia, se é disso que a gente está falando, é um conflito que mostra de forma clara como o movimento estudantil também estava em disputa, como o movimento estudantil não era só formado por grupos de esquerda, porque quando a gente olha para o movimento estudantil, a imagem que vem na nossa cabeça é o Alexandre Vanucci, né, um menino branco, de óculos, e aí essa ideia que se cristalizou na memória sobre a ditadura, e na verdade não era assim, né, tanto que a gente tem lá, como eu falei, esse movimento anticomunista, né, o MAC, com uma proposta de extermínio de pessoas. Então esse embate demonstra muito bem essa dicotomia e essa polarização do movimento estudantil. Então vamos abrir para o outro bloco, né? Que a gente tem uma pergunta aqui também, que é do Valdenilson Pimentel, que ele gostaria da gente voltar no assunto que a gente já discutiu, que é que ele diz, né? Gostaria que o professor Igor comentasse o veto do governo federal, dito progressista, sobre debates ou cerimônias dos 60 anos do golpe. E essa é a pergunta, né? E a gente teve também muitos comentários, né? Seja elogiando, né? O Ronei elogiando, dizendo que foi uma excelente palestra. Conversando comigo mesmo, né? Comentou que meu professor relatava que as aulas na UFBA eram feitas de maneira quase clandestina, devido à intervenção militar constante. E a gente tem outros comentários, né? Elogiando a palestra e contribuindo para a discussão, né? Mas aí tem essa pergunta do Valdenilson. Legal. Obrigado pela pergunta, Valdenilson. Eu acho que o veto presidencial me causou grande espanto, mas a verdade é um espanto que nem é tão espanto assim, né? Porque eu acho que a gente, e aí eu estou falando aqui como eleitor do Lula, né? Eu acho que eu esperava que o Lula ele tivesse entendido alguns processos durante o período do cárcere lá em Curitiba,
mas que eu acho que ele não conseguiu entender. E aí ele mantém uma política conciliatória, né? Ele mantém uma política de conciliação a não tocar nas feridas, porque isso pode gerar problemas, pode gerar perda de apoio. Mas o que a gente percebe é o contrário disso, né? Quando a gente viu, por exemplo, que ele nomeou o que estava acontecendo na faixa de Gaza pelo nome correto, que é genocídio, a gente percebeu que a base foi com ele. A gente percebeu, eu vi inclusive recentemente um vídeo do Jones Manuel que ele fala sobre, depois que o Lula disse essa fala sobre o genocídio, né, caracterizando como genocídio o que Israel está fazendo na faixa de Gaza, a pesquisa de opinião sobre Israel caiu 10 pontos percentuais a imagem positiva de Israel. Obviamente que o Lula não é o único fator para cair a aprovação de Israel na opinião pública brasileira, mas com toda certeza ele influenciou. Então eu imagino, eu antes de entrar na palestra, eu entrei no perfil do Instagram do Lula para ver, com aquela pontinha de esperança, para ver se nenhuma nota, mas nada. É como se não houvesse acontecido. E isso não difere do que o Lula fez em 2004, quando eram 40 anos do golpe. Ele fez a mesma coisa, ele pediu para que isso fosse assunto dos historiadores. Então, eu considero isso um erro estratégico. Por que é um erro estratégico? Porque o que a gente percebe, aí o Vladimir Safato ele foi sabatinado recentemente porque ele disse uma frase polêmica que a esquerda morreu. O que ele diz, eu acho que tem muita razão, que ele diz o seguinte, a sociedade, ela se polarizou. A direita deixou de existir para dar lugar à extrema-direita. E aí o quadro político que o Lula tenta caminhar é um quadro político que não existe mais. E aí ele tentar caminhar nesse quadro, esse veto demonstra isso, é um erro. Porque a gente precisa fazer esses embates. Porque o que a gente percebe é que Bolsonaro e companhia não fazem uma concessão, nenhuma, zero concessão. E a gente está fazendo concessões a todo tempo. A gente faz concessões, e aí estou falando a gente no plural, gente, mas eu não sei nem qual é a posição política de vocês, mas as concessões que a esquerda faz são concessões atrás de concessões para efetivamente... não, a gente precisa ficar dentro... Não tem mais esse quadro, infelizmente. Então, eu acho que, inclusive, é interessante vocês terem me proposto falar sobre as resistências armadas, né? Porque, voltando a falar da memória, as memórias sobre a resistência armada também sofreram transformações. Né? Quando as pessoas voltaram para o Brasil depois do exílio, elas começaram a falar assim, não, mas a gente lutava pela democracia, essa democracia... Gente, não era essa democracia liberal, burguesa, que essas esquerdas estavam lutando. Essas esquerdas estavam lutando por uma transformação revolucionária da sociedade. Recuperar essa memória também é recuperar a tentativa de pensar uma sociedade diferente dessa. Porque parece que a gente está circunscrito num presente que não acaba mais, não tem mais visão de futuro. Parece que o futuro está fechado para a gente. E o que essas esquerdas faziam é uma coisa que eu acho que sempre foi o que me seduziu para estudar essas esquerdas, é que elas tinham uma visão de futuro muito importante. É assim, é você olhar para o futuro e enxergar no futuro um lugar onde as pessoas possam ser iguais, onde as pessoas possam ter oportunidades, onde as pessoas possam viver... do fruto do seu esforço, do seu trabalho, mas um trabalho que elas gostem de fazer, enfim, uma visão utópica de sociedade, mas não uma utopia que não vai ser realizável, mas uma utopia que a gente pode tentar realizar. O que a gente vê hoje, eu acho que aí, voltando na pergunta, o veto presidencial, ele demonstra isso, né? Ele demonstra que a gente não consegue conceber um outro presente, um outro futuro. E aí a gente está sempre... tentando manter essa democracia manca que a gente tem, que na verdade não se aprofunda, que na verdade não avança para se tornar uma democracia social, e aí isso também pode até explicar o porquê que tem pessoas que dizem assim, para mim tanto faz democracia ou ditadura. Se a gente pensar que a polícia agia da mesma forma nas áreas periféricas, na ditadura e na democracia, o que muda para mim a nomenclatura de um governo? O que muda para mim eu poder votar a cada 4 anos? Não muda nada. Porque essa democracia ela está
restrita a esses limites. E eu acho que o veto presidencial demonstra que o Lula não está disposto, infelizmente, a testar limites. E eu acho que as pessoas estão precisando disso. A gente está precisando falar disso. É porque, no limite, quem está ocupando esse espaço é o Nicolas Ferreira, o que é um grande absurdo. São essas pessoas que estão ocupando esse espaço. Então, a gente perde uma oportunidade. Eu acho que a gente perde uma oportunidade histórica. E não só o veto presidencial, só voltando nisso, o Lula também declinou da ideia do Museu da Verdade, né, que tinha sido proposto pelo Flávio Dino. Então, e aí voltando, fazendo um paralelo com o Chile, né, o Chile tem um grande museu dos direitos humanos, né, o Chile, por mais que a gente possa, e aí entrar no Chile seria uma outra, mais 2 horas aqui da gente discutindo, mas a gente percebe que em outras sociedades latino-americanas a gente teve um processo desse, e o Brasil não consegue fazer. E isso, assim, é algo que é um mistério para mim, porque a gente não tem outro momento histórico talvez mais propício do que esse, depois de tudo que a gente viveu. E não fazer isso nesse momento histórico é muito triste e lamentável. E aí a gente parece que não consegue andar para frente, né? Parece que a gente está nesse lugar, e aí eu acho que, infelizmente, eu concordo com o Vladimir Safatli, que a esquerda morreu sabendo que a gente pode morrer várias vezes numa mesma vida. E a gente pode reestruturar, a gente pode recriar esperanças, recriar projetos, que é esse o objetivo, né? Porque se a gente tivesse desacreditado, eu acho que nem vocês estariam na graduação desse curso, nem eu estaria fazendo o que eu faço. Então, acho que a gente está todos no mesmo processo de tentar recuperar a esperança e recuperar a perspectiva que a gente pode deixar um mundo melhor para as pessoas que virão. Acho muito importante trazer até essa questão da esperança, né? Que é um conceito que a gente até vê no Paulo Freire, né? Mas não ser uma esperança minimamente utópica ou que se limita a ter esperança, mas uma esperança que condiza com uma luta e com uma luta que preveja um futuro diferente, né? Para a gente não ficar preso nesse presentismo de que a gente tem que viver sem pensar num futuro, né? Perfeitamente. Eu só vou fazer uma parte rapidinho do que você falou. Eu acho que é isso. Quando a gente fala da palavra utopia, eu acho que a gente está tão sem futuro que essa palavra utopia dá a ideia de que é um futuro de unicórnios, um paraíso terreno, assim. Não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é uma utopia que leve a gente a se engajar numa luta política que construa um outro futuro. Todas as pessoas que estudam revoluções sabem que as revoluções, elas são processos históricos que estão em disputa. A utopia não se realiza no momento que as revoluções são feitas, mas a ideia é que a gente deixou até de sonhar, e na verdade até o sonho foi cooptado. Eu acho que isso que é o mais grave. O nosso sonho ter sido cooptado, essa capacidade da gente imaginar um futuro que não seja uma reprodução do presente, isso eu acho que é o mais difícil. Eu acho que a tarefa da nossa geração, e aí a tarefa da geração de vocês que são mais novos do que eu, talvez é recuperar a esperança. Eu acho que o Enzo Traverso tem um livro que chama Melancolia da Esquerda, né? E ele fala muito bem disso. A gente precisa recuperar a esperança. A gente sofreu uma derrota brutal no século XX, e agora a tarefa da nossa geração talvez não seja ver a transformação, mas semear a esperança para que uma próxima leva consiga depois enxergar o futuro, né? Esse ponto é crucial, assim, é sensacional você trazer esse ponto e muito importante a gente trazer ele de volta, né, para a discussão. Sim. Eu vou trazer só a última pergunta que foi feita, né, para a gente encerrar a palestra, que foi a pergunta da Ana Luísa. Ela perguntou: professor, você já leu o relatório Eticon? Se sim, o que você achou dessa produção da ditadura? Eu não li esse relatório, gente. Vocês sabem desse relatório? Eu não li esse relatório. Vou procurar saber, Ana Luísa. Obrigado por você ter me falado. Eu não conheço. Eu vou verificar e vou procurar saber. Mas eu não conheço, desculpa. Sem problemas. Eu acho que a gente pode encaminhar para o final da palestra, né, gente?
Queria de novo agradecer pela sua presença, Igor. Foi muito importante você estar aqui com a gente hoje. Esse é o primeiro semestre do Grupo de Estudos de História da América Latina da PUC Minas, e a gente ter a primeira palestra com você é muito especial, muito importante. Mesmo nessa data, né, que não seja para a gente comemorar, mas para trazer esse debate à tona, né? E queria agradecer imensamente sua presença, e não só eu que fico feliz com as discussões que você trouxe, mas assim como as pessoas que foram comentando, né? Que eu estou pondo alguns comentários na tela elogiando como foi a palestra. Então a gente fica muito feliz e queria agradecer novamente a sua presença aqui conosco hoje. Gente, eu que agradeço. Eu não sabia que vocês estavam começando o grupo de estudos esse ano. Parabenizo a iniciativa. Eu acho que a história latino-americana é uma história importantíssima. E parabenizo essa iniciativa de vocês de consolidarem, construírem um espaço de discussão, de leitura, de debate, porque, como os estudantes da década de 60 diziam de forma muito importante, a universidade não é só sala de aula, a universidade é sociabilidade também, a universidade é a leitura fora da sala de aula, a universidade é amigo, a universidade é festa, a universidade é tudo isso. Então, eu acho que vocês terem criado mais um espaço para a sociabilidade universitária é muito importante. E então, desejo a maior sorte para vocês, no que precisarem, se eu puder ajudar, estou aqui à disposição, meu e-mail fica aberto para vocês, sempre que quiserem. E eu agradeço a todo mundo que assistiu, que se dispôs aí nesse dia, que realmente não é um dia para a gente comemorar, mas com toda certeza é um dia para a gente lembrar e nunca esquecer, porque nunca é demais dizer que ditadura nunca mais, tortura nunca mais, desaparecimento forçado nunca mais, e todas as pessoas que defendem ditadura, que defendem tortura, que defendem desaparecimentos forçados, devem responder à lei, né? A gente deve construir uma sociedade que coloque pessoas que defendem esse tipo de regime para responder na justiça. Nunca é demais lembrar que um determinado deputado, na votação de impeachment da Dilma Rousseff, né, declarou seu voto a um torturador confesso, né? E esse deputado se tornou, anos depois, presidente da República, o que é algo, assim, assustador. O que a gente viveu nos últimos... de 2019 para 2022 é algo assustador, que relembre muito o que a gente viveu há 60 anos atrás. Então, muito obrigado pelo espaço, muito boa sorte no caminho de vocês. Obrigada. Se vocês precisarem, estou à disposição. Mais do que o meu muito obrigada é, de fato, essa esperança que a gente sempre traz quando a gente se reúne, né? Esses movimentos aqui, eles são muito importantes, porque a gente vê que a gente não está sozinho, isso é o mais importante de tudo. Às vezes a gente tem essa falsa ilusão, né, de que a gente está sozinho, e aí, de novo, essa desesperança, e principalmente esse realismo capitalista, né, que faz a pensar que não gente tem que é jovem, né? E pensando a juventude como o alvo principal dessas políticas, desses governos ditatoriais, e o quanto é tirado da gente esse sonho, né? Esse sonhar com um futuro melhor. Às vezes a gente não é nem ensinado, né? A gente não tem, às vezes, a gente se forma sem base nenhuma para consolidar um governo melhor. Então, mais do que muito obrigada, agradecer também por essa esperança que ela reacende, né? E é muito importante isso, porque é sinal que a gente ainda está na luta, a gente ainda está vivo. Então, eu agradeço a todos vocês que assistiram nossa palestra até aí. Agradeço de novo a você, Igor. Poderia ficar rasgando elogios aqui, mas não tem como. Agradeço ao Rafa, à Bia, né? A gente sempre tenta fazer um trabalho legal aqui com vocês. Então, até a próxima semana, gente. Muito obrigada. Lembrem de assinar a lista de presença, viu? Já foi enviada aí em cima. Mandei de novo no chat, gente, assinem. Depois vocês reclamam, né? Que a gente... Então é isso. De novo, muito obrigada e até logo. Tchau, Até, muito gente. obrigada, Igor. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Tchau.